Bom, nessa aula a gente vai falar de mais um estudo de caso, agora focando na plataforma Google Ads, né, que é uma das mais robustas que tem. E vocês vão ver aqui que é muito similar quando você vai para qualquer outra. O diferencial dela, e assim como Meta Ads também tem, e aconselho que você prepare num dashboard ou mesmo numa planilha do Google, é o que você pode enxergar aqui nessa tabela, no print da plataforma. Eu já consigo botar um período de comparação e ele já me mostra, né, antes até de eu expandir a coluna, de eu abrir a coluna, a variação percentual. Então, eu ranqueei, obviamente, pelo valor de conversão, né, que no caso eu tenho ROI, né, então em Google Ads agora a gente tem as métricas mais completas aqui, né, obviamente falando só do mundo Google Ads. E aí, veja, eu ranqueei pelo valor de conversão, que é a nossa prioridade. Eu já vi rapidamente que tem a relevância de campanha de pesquisa e lá no final a campanha Performance Max, né? Mas quando eu expando, eu tenho a melhor visão de tabela que eu já vi, é o melhor recurso para mim quando você vai comparar dados, porque ele quebra a variação em 4 colunas, tá vendo? O valor absoluto do período anterior, o valor absoluto do outro período de comparação, a alteração absoluta e a alteração percentual. Então, eu ranqueei o valor de conversão de ordem crescente aqui pela variação absoluta, para eu ver o que? Rapidamente, quais foram os tipos de campanha, agora estou no nível tipo de campanha, né? Vou dar o zoom in já em campanha, na nossa técnica, mas primeiro tem que escolher. Vou dar o zoom in em qual campanha, qual tipo de campanha. Você vê que rapidamente, teve uma queda absurda e foi a zero, né? De campanhas de Google Shopping e a campanha de Performance Max, que nesse período aí, nesse momento, era uma campanha, agora já não é tão nova, né? Mas era uma campanha relativamente recente de Google, então teve muito essa troca de campanha de shopping para Performance Max. Aí você vê que ela era quase irrelevante, 8 mil de valor de conversão, e mudou, né, no ano seguinte para 300 e poucos mil. Mas você vê que ainda assim não compensou. Você vê que o delta final ali na primeira linha total da conta está em quase menos 300 mil. Tá vendo? Então, a Performance Max, o aumento dela não compensou a queda que teve em rede de pesquisa e shopping. Então, a gente já sabe onde a gente vai olhar. Vai começar por qual? Pela campanha de shopping. Foi a que mais impactou, certo? Aí eu vou descer no nível campanha. Cadê minha campanha de shopping? Não está aqui. Lembre-se, tem um filtro que geralmente fica ali como padrão, que só pega as campanhas ativas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das formas que eu gosto de prestar atenção é quando está esse delta infinito. Tá vendo? Delta infinito aqui positivo. Então, isso significa que a campanha não tinha nada antes, né? Ainda mais quando você tem custo, tá vendo? Olha a linha aqui da Performance Max RJ São Paulo, a quarta linha. Ela foi para mais infinito, né? Ou seja, estava zero e foi para 3 mil e pouco. A mesma coisa na última ali de blog, por aí vai. Então, eu consigo ver destaques. Então, rapidamente, se eu sei que tem campanhas que não tinham nada e passaram a ter algum custo, ou né, mesmo que seja algum custo, mesmo que não tenha valor de conversão, eu já sei que pode ter outras que foram pausadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, tirando o filtro, eu vejo que foi, né, eu nunca atendi essa conta, nem sei qual é a conta, peguei de forma aleatória ali para análise, mas já consigo dizer muito sobre ela, tá vendo? Eu sei que houve a migração de campanha de shopping para PMax de uma forma que eu não aconselho fazer, porque essa transição foi feita, ou seja, a outra foi pausada e a outra foi iniciada, sem a nova conseguir compensar. Então isso é muito crítico. Quando eu vou fazer qualquer transição brusca de tipo de campanha e tudo mais, você tem que ter redundância, você tem que ter paciência para guardar um tempo ali. Às vezes é melhor você sangrar mais no ROI ou no ROAS para que você não comprometa volume e aí depois você enxuga e vai otimizando muito mais rápido e no final acaba compensando muito mais, sabe? Então tem várias formas mais cuidadosas, vamos chamar assim, de fazer essa transição. Aqui a gente já viu que não compensou. Pode ter sido outra causa? Pode ser, mas
a realidade do dado que está ali. Pode ter sido até outra causa, mas se tivesse deixado redundante, teria minimizado talvez o problema, né, a queda de receita aqui, de valor de conversão nessa conta. Então, quebrando, né, em todas essas campanhas, no nível campanha, fazendo a mesma, agora fazendo até pelo custo, tá vendo? Ordenei aqui pelo custo para a gente poder ter uma visão das campanhas que estavam pausadas. A gente também consegue priorizar pela alteração do valor de conversão absoluto, tá? A gente vai dar sequência na análise. Voltando aqui, como eu vi que a queda, maior queda absoluta, né, foi na primeira campanha de Google Shopping ali, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar produto. A primeira coisa que tem que fazer é que mais tinha custo, é que mais tinha valor de conversão e no final das contas era uma campanha de shopping, Smart Shopping nesse caso. Então tem que ir a fundo no relatório de produto. Então você vê que eu fui levado para um relatório de produto, né? Tudo indicava ali, de novo, uma campanha de Google Shopping. Esse é o relatório direto do Google Ads de produto, tá vendo? Você tem até o ID do item, também consegue ranquear pelo valor de conversão e consegue fazer o comparativo. De novo, essa tabela fantástica, eu já consigo fazer. Lembra que em Google Analytics eu não conseguia fazer isso muito bem? Aqui é muito melhor de fazer. Então eu consigo ter o delta absoluto e vejo na hora, tá vendo? Os produtos que caíram muito à venda de um ano para outro. Então pode ser que naquela campanha, aí pode ser 1000 motivos, mas eu sei exatamente quais foram os produtos que pararam de vender. De novo, cara, isso para e-commerce é o coração, né? E se eu fui, no caso aqui, ó, tá vendo que tá até a fotinha do produto e tudo. Se eu fui nesse caso e já entendi que, poxa, eles pararam de vender, isso também me guiaria para um outro tipo de análise, né? Que é a análise referente a essas últimas métricas aqui, ó. Preço do produto em relação ao mercado, diferença de preço do produto em relação ao mercado. Então, as duas últimas colunas dessa tabela, olha como que elas são valiosas. Talvez não tenha sido problema de estoque, talvez não tenha sido algum outro problema interno. Pode ter sido o preço do produto em relação ao mercado, ou essa diferença. Como é que eu faço para ver isso? Isso me indica o Merchant Center. Então, a competitividade do preço do produto você vê pelo Merchant Center. Então, você vê coisas como essa aqui. Tá vendo? Verdinho, quantidade de produtos de cada marca ali que estão abaixo do preço de mercado ou que estão acima do preço de mercado. Você vê que nesse caso, olha, mais de 50% dos produtos estão acima do preço de mercado. E isso, né, a variação ali, ó, mais de 14 dias. Fantástico esse relatório, né, para a gente poder tirar a conclusão, né, formalizar isso aqui e mandar até para análise da parte comercial também, até para negociação, às vezes com o fornecedor, ainda mais se você vende marcas de terceiros no seu site. Nossa, isso é lindo demais, tá? Então, esse é aqui que a gente fica com aquela análise de produto. Mas agora, por que analisar as informações do leilão? Essa é uma coisa que eu poderia querer. Só que tem métricas que me indicam se eu preciso analisar ou não. No caso, ó, se você reparar, a única que indica eu analisar informação do leilão é a campanha de rede de pesquisa. Por quê? Porque foi onde eu tive uma variação muito pequena no volume de impressões, ou seja, eu trouxe o mesmo volume, né? E, infelizmente, essa é uma limitação da performance max ali, tu fica mais no escuro do que impactou e como teve essa transição de shopping, acabou invalidando. Não tem porquê eu analisar essas informações do leilão agora ali, né? Já que mudou de shopping para performance max. Mas na rede de pesquisa, olha que interessante, eu mantive o volume de impressões e o volume de cliques caiu pra caramba. Isso sim, né, o CPC médio aumentou 40%. Isso é um forte indicativo de concorrência no leilão, tá? Ou a gente pode ver também que deu algum problema na nossa campanha em relação a anúncio, coisas do tipo. Mas isso já justifica a gente olhar a informação do leilão para a campanha de rede de pesquisa. Olhando a informação, ó, você tem todas essas métricas, eu botei praticamente todas aqui
né, parcela de impressão da rede de pesquisa, da parte superior de pesquisa, perda de posição por classificação, seja qualidade ali do anúncio ou até por orçamento, campanha limitada por orçamento. Aí olha um ponto mais crítico de todos que grita quando você olha um relatório como esse. Olha a quarta linha da campanha da marca. Ela tem perda de parcela de impressão lá na coluna ali pelo meio. Parcela de impressão perdida na rede de pesquisa, entre parênteses, por orçamento. Até na parte superior também, que é a parte que traz o maior volume de tráfego. 57% da parcela de impressão perdida por orçamento. Você nunca pode ter uma campanha da marca limitada por orçamento nesse nível, né? Acreditando que parte da sua estratégia é comprar sua palavra da marca, obviamente. Então você quer estar sempre posicionado nela, porque o ROAS dela é absurdamente alto e muitas das campanhas atraem depois o usuário na sequência para a campanha da marca, né? Então você constrói toda a jornada do usuário, no final quando ele pesquisa pela sua marca, tem um concorrente que entra na sua frente e você perde aquela venda. E você nunca vai ficar sabendo, né? Mas isso acontece muito. Então, o erro gravíssimo aqui é você ter esse 57%, é muita coisa, tá? E aí, quando você vai olhar, ó, na informação do leilão, estou olhando o período aqui, que eu posso personalizar, aí você vê também todos os concorrentes, ó, com parcela de impressão, taxa de sobreposição, você vê que tem concorrentes nessa segmentação, nas campanhas de search, na campanha da marca, que estão ficando na frente do nome da sua própria marca. Isso é muito, muito grave, né? E aí, olha, eu olhei, uma coisa legal, nesse caso, esse slide que eu estou mostrando o período de 2022, porque aí não dá para fazer o comparativo aqui na informação do leilão, não dá para botar um período contra o outro. Então eu tenho que tirar uma foto do período anterior, aí do período mais recente e ver quem mudou de posição. Tá vendo? Você olha assim, você vê que Madeira aumentou pra caramba, Americanas foi lá para baixo, mas você teve novos players ali que estavam menos agressivos, se tornaram mais agressivos. Mas no final do dia, você aumentou sua participação no leilão, né, no período mais recente. O seu percentual está maior do que estava no ano anterior. Então, como eu falei, aqui não dá para... Uma coisa que a gente já valida é que não houve problema aqui de fato no leilão, né? E aí, gente, um ponto de atenção aqui, o objetivo não é otimização, é sobre análise de desempenho, tem que entender onde está o problema para poder corrigir. Se fosse para ver oportunidade de otimização, só para dar um exemplo aqui, já pego 3 só no print da tela de campanha. Campanha limitada por orçamento, esquece, está totalmente errado, ou limitada pela estratégia de lance, também está errado, ou problema também de distribuição de orçamento, né? Campanha que está com... campanha que está mais gastando não tem o melhor ROI, né? Então essa distribuição de orçamento tem que ser feita todo dia, ainda mais com investimentos como esse aqui, tá? Então isso não é o objetivo aqui, a gente quer achar onde está o maior gargalo, tá? Então continuando a análise, você vê, eu tenho no nível aqui, botando a métrica no nível de campanha, pela variação absoluta do valor de conversão, olha ali a campanha da marca, super relevante, que a gente já passou pela análise de Google Shopping, né? Então, o que sobrou é a campanha da marca e talvez, se quiser ali, um pouquinho do DSA, mas nem é tão relevante perto do total, tá vendo? Então, eu vou focar na campanha da marca. Quando eu puxo as outras métricas, né, eu suprimi aqui, ó, deixei só até valor de conversão, agora trazendo todas as outras métricas ali de parcela de impressão perdida por orçamento, por exemplo, olha o caso gritante aqui, até na primeira posição, aqui a penúltima coluna, parcela de impressão perdida na primeira posição por conta de orçamento, 57%. Isso é muito grave, tá? E aí, a estratégia de lance da parcela de impressão desejada. Nesse caso, olha, quando eu faço a comparação, olha aqui, parcela de impressão perdida por classificação, eu consegui melhorar bem, mas a perdida por orçamento aumentou pra caramba, né? E aqui abaixo, na primeira posição, a mesma coisa. Eu melhorei, né, pela classificação,
mas piorei pra caramba no orçamento. Então tá aí o problema. A estratégia de lance, ó, limitada, limites de lance, você botou 95%, às vezes para a campanha da marca, é absurdamente alto. Mas não sou eu que vou dizer isso, tá? É a própria campanha. O Google Ads está dizendo que está limitado. Então você pode botar 97, 98, 99, ou 100, como você quiser, mas não pode ficar limitada, tá? Então, é isso que você vê que impactou absurdamente a receita. Aí a pessoa fala, não precisa comprar a campanha da marca, tá vendo? Perdeu, no caso, aquele valor absurdo de receita para o e-commerce. E aí, mais ainda, como a gente já viu que tem um problema sério ali, qual será? Eu estou dentro de uma campanha, existe uma campanha de palavra da marca, tem várias coisas dentro dela, pode ter várias coisas dentro dela, então vamos entrar e fazer análise de palavra-chave. Então a gente vai fazer o drill down, né, no nível palavra-chave. Olhando aqui, ó, você vê que pelo ID da palavra-chave, eu botei pelo ID, obviamente, para não ter que abrir nada de cliente aqui ou de parceiro. Pela alteração absoluta, ó, já destaco na hora os principais IDs. 2 pausadas, uma não qualificada, várias outras aqui que tem até certa relevância, mas uma principal já é metade, mais da metade do que toda a variação absoluta que teve, né? Que caiu de 210 para 76 mil. Então aqui, nesse caso, eu já consigo ver as outras métricas que vão dizer para mim qual foi o problema que deu no termo de pesquisa. Ó, aqui eu estava olhando o ID da palavra-chave, aqui eu vou olhar o termo de pesquisa, né? Porque o termo que é pesquisado não é igual à palavra-chave. E aqui, ó, eu consegui identificar que tinha campanha, ó, termos, inclusive, ó, que a variação absoluta, tá vendo? Tem uma que caiu absurdamente e outros que pararam de imprimir simplesmente, várias outras. Isso aí, o que eu chutaria? Que foi feito, enxugou-se a conta em menos palavras-chave, porque é a tendência ali a recomendação do Google, a tendência, mas de novo, feito de uma forma sem tomar aquele cuidado na transição. Aí acabou as palavras-chave que permaneceram ali na conta não cobriram essas variações. Aí acabou não imprimindo, perdendo bastante receita. Tá vendo? E obviamente a outra ficou limitada também pela estratégia de lance e por aí vai, né? E pelo orçamento. Então, resumindo, olha o que eu concluí aqui. Produtos que pararam de vender, tá lá um relatório prontinho dos produtos. Problema de orçamento e lance, campanha da marca totalmente limitada e termos que pararam de imprimir. Né, e relatório ali do termo da marca já também. Isso aqui é um ativo poderosíssimo. E isso aqui é um entregável de uma análise, entende? É diferente de uma apresentação que um monte de slide não diz nada. Então, é muito sério isso que eu vejo. Isso aqui eu vejo raramente quando a gente, né, vê uma apresentação, né, mostrando o que foi feito, o que foi analisado, sabe? Então isso é importante que a gente se atente para isso e tente mudar. Então é isso. Esse é mais um estudo de caso. No próximo eu vou falar rapidamente sobre Meta Ads e a gente dá sequência no nosso curso.